Existe um castelo escondido no Cotswolds que guarda 1000 anos de história. Um lugar onde reis conspiraram, guerras destruíram famílias e uma rainha conseguiu sobreviver ao homem mais poderoso da Inglaterra. E o único castelo particular da Inglaterra que tem um túmulo de uma rainha. Hoje, as irmãs viajantes estão em Cotswolds, no Sudley Castle. E sobreviver ao homem mais temido da Inglaterra é uma proeza tamanha. O casamento é uma bela arma de sobrevivência. E uma das fofocas também mais bizarras. Imagina você ser dono de um castelo. Mas claramente que na era nem tudo são flores. E eles não se davam bem. E hoje estamos em Sudley Castle, aqui no coração de Cotswolds, na região que a gente mais gosta, né, gente? Vocês já estão cansados de saber aqui neste canal. Porque toda vez que a gente pensa em castelo, a gente pensa em quê? A gente pensa em Londres, a gente pensa em Windsor, a gente pensa na Escócia, mas a gente esquece que na região de Cotswolds, na região mais bonita da Inglaterra, também tem castelo. E obviamente, esse castelo faz parte da história Tudor. E para quem ainda não conhece a gente, nós somos irmãs. Eu sou a Amy, essa aqui é minha irmã Lou. Nós moramos aqui na Inglaterra há mais de 19 anos e aqui neste canal nós mostramos a Inglaterra além de Londres para vocês, com muita cultura, muita história e muita elegância. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve neste canal agora. E voltamos à nossa programação normal, mostrando palácios, castelos, mansões, que amamos, não é sacrifício nenhum e adoramos mostrar para vocês, mas queríamos deixar aqui registrado o nosso agradecimento a tantas mensagens de carinho, de apoio pelo nosso último vídeo desabafo. Foi um vídeo assim mais espontâneo, coisa que a gente não faz muito por aqui, mas que bom que vocês gostaram e a gente queria somente agradecer. Obrigada! O Sudley Castle, ele é uma metade castelo medieval em ruínas, metade mansão aristocrata, porque hoje esse castelo aqui, ele pertence à família Dent Brocklehurst. E é essa mesma família que vive ainda por aqui e mantém o castelo até hoje. E eles abriram o castelo ao público como uma forma de preservar o patrimônio gigantesco. E por isso, antes que vocês comecem a reclamar, não pode filmar lá dentro. Como é uma casa, um castelo privado, as regras da família são não pode filmar nem fotografar ali dentro. Mas a gente vai ver o que a gente consegue mostrar para vocês, tá? Mas o jardim, a parte da igreja, sim, é liberado. E para chegar até aqui, este castelo magnífico, como é que você faz? Se você estiver baseado em Londres, é só pegar um trem em Paddington. São 2 horas de trem até Cheltenham Spa e de lá você pega um ônibus até o vilarejo de Whitcomb, que nós já temos um vídeo aqui no canal e a gente vai deixar aqui para vocês. Ou também você tem a opção de pegar um táxi. Aí é com você. Todas as informações estarão no nosso site. E se você vier de carro, o estacionamento ele é grátis, gratuito. Antes de falarmos das intrigas das rainhas, das fofocas da era Tudor, nós temos que entender por que esse castelo de Sudley é chamado de castelo. A resposta nos leva ao século XV, a uma época em que riqueza significava o quê? Significava poder. E poder precisava ser protegido. O homem responsável pela construção deste castelo é Rolf, aqui está o sobrenome dele, o primeiro barão de Sudley, um dos nobres mais influentes do reinado do Henrique VI. Em 1442, ele conseguiu autorização da coroa para construir um castelo que
neste terreno magnífico bem na região de Cotswolds. Mas por que um nobre precisaria de uma fortaleza? Vocês vão me perguntar. Naquela época, a Inglaterra vivia um período bem turbulento. Disputas entre famílias poderosas, rivalidades políticas e conflitos que mais tarde dariam origem à Guerra das Rosas. Lembra a casa York com a casa de Lancaster? E isso tornava a segurança uma preocupação constante na cabeça desses nobres. Ao longo dos anos, Sudley passou por inúmeras transformações. Tornou-se residência de reis e rainhas, recebeu membros da dinastia Tudor, serviu como base estratégica da Guerra Civil Inglesa e testemunhou alguns dos momentos mais dramáticos da história britânica. Após ser parcialmente destruída durante a Guerra Civil do século XVIII, o castelo de Sudley permaneceu em ruínas por quase 200 anos. E muitos acreditavam que sua história havia chegado ao fim. Mas no século XIX, a família Dent comprou a propriedade e começou a reformá-la. E ao invés de modernizá-la, eles mantiveram o ar de castelo, aquele ar medieval, e que continua único até hoje, e é por isso que chama muitas pessoas até aqui para visitá-lo. E é o que a gente vai fazer agora. E para visitar o Sudley Castle, você precisa de um ingresso. Nós compramos os nossos ingressos aqui na entrada do castelo sem problema algum. E aqui vem o truque para quem quer viajar sem estresse pela Inglaterra. É usar o cartão internacional da Nômade. Assim como nós fizemos, porque o cartão da Nômade funciona normalmente aqui no Reino Unido e em toda a Europa. Porque a Nômade agora também tem saldo em euro, além da conta internacional já conhecida em dólar. E se você também sonha em conhecer lugares como este, cheio de histórias, baixe o app e abra sua conta internacional da Nômade com o cupom MLOW e garanta até $20 de cashback para poder aproveitar ainda mais as suas viagens. A conta internacional da Nômade não tem taxa de abertura e nem manutenção mensal, o que já é um grande facilitador. O link está na descrição deste vídeo e nós vamos deixar o QR Code aqui para vocês. Bom, esse castelo aqui em Cotswolds, Sudley Castle, que estamos visitando hoje, ele é meio controverso, porque de um lado você vê ruínas medievais e de outro você vê um castelo muito bem preservado. Mas isso por quê? Porque a história do castelo de Sudley é basicamente uma sequência de reconstruções, destruições e renascimento. Antes mesmo de existir um castelo aqui, isso lá em 1442, este lugar já carregava 600 anos de história. Como vocês sabem, tribos anglo-saxãs já moravam por aqui. E, obviamente, os vikings também atacaram aqui. E abadias foram construídas. Mas, obviamente, que um dos períodos mais marcantes da história inglesa foi a conquista normanda, isso em 1066. Quando o nosso amigo Guilherme o Conquistador, William the Conqueror, tornou-se o rei da Inglaterra, William I, ele expulsou muitos nobres das suas terras. E aqui, em Sudley, eles conseguiram manter suas terras. Mas por quê? Como isso aconteceu? Porque um nobre daqui, muito espertamente, o Harold Sudley, ele usou uma das armas mais poderosas existentes, o casamento. Ele casou com ninguém mais, ninguém menos do que a sobrinha neta de Guilherme, o Conquistador. Então, por conta disso, Guilherme o protegeu. O amor é lindo, não é mesmo? E na Idade Média, o casamento é uma bela arma de sobrevivência. E uma das fofocas também mais bizarras, um dos donos, filhos dos herdeiros daqui de Sudley, William de Tracy, no século XII, ele estava envolvido com um dos assassinatos mais famosos e que eu já contei aqui no canal para vocês. Lembra daqueles 4 cavaleiros que foram matar o arcebispo lá da Catedral de Canterbury, o Thomas Becket? Então, William de Tracy era filho do dono de Sudley e ele foi um dos assassinos. Ralph, quando construiu o castelo, em 1400
1843, ele foi nomeado o alto tesoureiro da corte. Porém, durante a Guerra das Rosas, ele escolheu o lado errado, o lado perdedor. Com isso, ele perdeu o castelo de Sudley. Mas nenhuma época marcou tanto o castelo de Sudley como a era Tudor. Henrique VIII, aquele rei que teve 6 esposas, ele veio aqui nesse castelo com Ana Bolena. Inclusive, foi ali no mosteiro de Whitcomb que ele conversou sobre a dissolução dos mosteiros. Elizabeth I esteve aqui, Lady Jane Grey esteve aqui, mas uma das mulheres que mais permaneceu aqui nesse castelo, e é sobre ela que a gente vai conversar hoje, é a Catarina Parr, que foi a última esposa do rei Henrique VIII e a única que saiu ilesa. Sim, Catarina Parr não se divorciou e não perdeu a cabeça. Ele, Henrique VIII, que morreu primeiro que ela. E sobreviver ao homem mais temido da Inglaterra é uma proeza tamanha. Ela conseguiu fazer isso e depois que ele morreu, ela veio morar onde? Aqui em Sudley Castle. E como isso aconteceu, vou te contar. Mas para isso a gente tem que entender um pouquinho da história de Catherine Parr. Catherine Parr nasceu em 1512 de uma família de nobreza média, como hoje diríamos uma classe média, e ela nunca ia ser rainha. Ela casou-se 4 vezes, mas dizem que ela era uma mulher muito extraordinária e muito devota à nova fé reformista, à nova fé anglicana. Aos 17 anos, ela casou-se, mas o marido morreu muito cedo. Depois, ela casou com um lorde bem mais velho que ela e ele ficou doente. E ela praticamente passou todo o tempo do seu casamento como enfermeira, tomando conta deste senhor velho. Quando ele morreu, ela teve a oportunidade de se apaixonar. Foi aí que ela conheceu Thomas Seymour. E quem é Thomas Seymour? Ele era irmão de Jane Seymour. E você vai me perguntar, quem era Jane Seymour? Você sabe muito bem, ela era a terceira esposa do rei Henrique VIII. Foi ela quem conseguiu realizar o sonho de Henrique VIII e ter um herdeiro homem, ela mesma. Então Thomas era o irmão caçula de Jane, ou seja, cunhado do rei da Inglaterra. Consequentemente, um dos homens mais poderosos, ou vamos dizer, o solteiro que todo mundo queria casar, porque ele era carismático, tinha dinheiro e tinha o quê? Influência. Obviamente, quando Catherine Parr conheceu Thomas, ela gostou muito dele e parece que a recíproca foi verdadeira. Quando Thomas foi cortejá-la e parecia que as coisas finalmente iam acontecer, chega quem? Chega Henrique VIII, o rei da Inglaterra. E aí, meus caros, não tem concorrência. O rei leva mesmo, porque o rei tinha acabado de ficar viúvo porque Catherine Howard tinha sido decapitada. Obviamente, Catherine não é doida nem nada. Ela disse o quê ao rei que pediu sua mão em casamento? O que ela fez? Ela disse sim. Você também não diria sim? Eu diria, obviamente. Um cara mais poderoso e mais perigoso da Inglaterra. Então, Thomas ficou de lado, ficou de escanteio, mas, porém, contudo, todavia, Thomas foi crescendo na sua carreira militar, ele e seu irmão. Mas Henrique VIII resolveu fazer o quê? Morreu. Mas ele deixou Catherine Parr muito bem financeiramente. Falou que ela tinha o status de rainha, mas ele não deixou ela tomando conta do seu filho, o rei Eduardo VI, filho de Jane. E a rainha Catherine poderia ser a madrasta e tomar conta do reino. Quem foi que ficou tomando conta do reino e tomando conta do rei Eduardo VI, porque ele era menor de idade? O irmão mais velho de Thomas. E eles não se davam bem. O irmão mais velho de Thomas se autodeclarou o Lorde Protetor da Inglaterra. E aí, meus amigos, aí deu aquela confusão, aquele barraco familiar. Thomas não gostou nada disso. Aí, o que Thomas pensou? Vou tentar casar com a filha de Henrique VIII, que é a Elizabeth I. Obviamente, o Lorde Protetor e irmão dele disse, não, você não vai fazer isso. Ele tentou outras e aí ele pensou, lembra de Catarina que dava mole para mim? Ela agora tá rica.
ela agora é rainha, vou casar com ela. E foi isso que ele fez. Agora tem o babado que historiadores não sabem muito bem. Não se sabe se Catherine Parr casou-se por amor, porque ela sempre gostou do Thomas, ou se ela também, muito esperta, ficou pé da vida, porque ela não tinha autoridade sobre o enteado, então ela resolveu juntar forças com Thomas, o renegado da família. E Thomas era o quê? Dono deste suntuoso castelo. Eles se casaram, vieram morar aqui em Sudley, mas a rainha Elizabeth I, com 14 anos mais ou menos, também veio morar aqui com eles. E isso, meus amigos, é uma das histórias mais esdrúxulas da era Tudor, porque dizem que Thomas, ele acordava cedo e ia até os aposentos da então futura rainha Elizabeth I para brincar com ela. As damas de companhia não gostavam e Catherine Parr fingia não olhar. Até que um certo dia ela não gostou nada porque ela tinha engravidado e o que ela fez? Expulsou a rainha Elizabeth I. É uma das histórias que ninguém até hoje gosta de confirmar o que aconteceu, mas acho que a gente consegue imaginar o que aconteceu ali, né? Aos 35 anos de idade, Catherine Parr engravidou pela primeira vez e naquela época isso era muito arriscado. E dizem que ela sofreu muito com a gravidez e ela tinha alucinações, durante as quais ela gritava aos 4 cantos do castelo de que o marido dela, Thomas Seymour, chifrava ela, que ele não era uma pessoa que você deveria confiar. Só que não se sabe até hoje se era a doença falando, era a loucura da doença ou se era realmente verdade, porque até hoje não se tem evidência de que Thomas chifrou Catherine. A única babado que tem é aquele detalhe com a Elizabeth I. Infelizmente, Catherine Parr morreu depois de dar à luz a sua bebê. E a bebê, depois de 2 anos, faleceu. No dia 5 de setembro de 1548, Catherine Parr morreu e foi enterrada nesta igreja aqui atrás de mim, na capela, dentro do castelo de Sudley. O Thomas ficou muito mal com a morte de sua esposa. Ele preparou tudo, mas ele não participou do funeral da própria esposa. Lady Jane Grey organizou tudo. O enterro da Catarina, da rainha Catarina Parr, foi um funeral histórico. Foi o primeiro funeral considerado protestante, o primeiro da história, porque ela era uma rainha muito devota à nova religião anglicana recém-criada. Mas o mais interessante é que depois de sua morte, ela ainda não encontrou a paz. Porque o marido de Catherine Parr, Thomas Seymour, ele continuou fazendo besteira, se envolveu em conspirações, voltou a importunar a Elizabeth I e em 1549 ele foi executado, porque dizem, uma das histórias mais bizarras, que ele tentou sequestrar o rei, o pequeno rei Eduardo VI, e acabou matando o seu cachorro. Enfim, é uma história muito bizarra. Quando Thomas Seymour foi executado lá na Torre de Londres, a rainha Elizabeth, a futura rainha Elizabeth I, ela fez um statement. Ela falou que morreu um homem que tinha pouco juízo. Quase 100 anos após a morte de Catherine Parr, o castelo foi atacado por forças parlamentares durante a Guerra Civil Inglesa. Mas durante quase 200 anos, o túmulo de Catherine Parr ficou perdido. Ninguém sabia onde estava por causa da Guerra Civil. Isso aqui foi invadido, isso aqui foi destruído. Mas algumas mulheres turistas visitando aqui o terreno, sem querer, acharam uma pedra de mármore. E o que elas fizeram? Abriram. E o que elas encontraram? Elas encontraram não só os restos mortais de Catarina Parr, mas a cara dela estava intacta. Você conseguia ver a pele clara dela, estava intacta. E eles sabiam que era a rainha. Mas depois disso, o túmulo dela foi saqueado, violado, jogaram o corpo dela de um lado para o outro, sem respeito nenhum. E essa é uma das partes mais sombrias da história da pobre Catarina Parr. Mas depois disso, ela conseguiu finalmente o seu sossego, a sua paz. Décadas depois, eles resolveram construir um túmulo de mármore e é este que você vê até hoje aqui na capela do Castelo de Sudley.
E obviamente que eu não poderia deixar de falar sobre um assunto do quê? Da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Tate Gallery guardou suas obras aonde? Aqui no Castelo de Sudley. E prisioneiros italianos durante a Segunda Guerra Mundial ficaram presos aqui. Acabamos a nossa visita ao castelo, uma parte muito pequenininha que você pode visitar. A família ainda mora e usa os aposentos que nós acabamos de ver. Como nós já comentamos aqui, aqui é um castelo privado. O jardim é muito bem conservado. É aquilo que eu já comentei em alguns vídeos aqui. Quando é privado, quando o castelo é privado, existe uma diferença de como ele é cuidado. Eu, particularmente, acho os castelos privados melhores em termos de infraestrutura. Aqui tem banheiro, tem cafés. Não que nos outros da National Trust não tem Não infraestrutura. me levem a mal, não é isso. Eu já comentei também sobre isso, não é isso, mas é diferente. A estrutura do castelo privado é melhor, é bem mais conservado. Sim, aqui o jardim é belíssimo, vale muito a pena para você passar o dia aqui nesse jardim. Tem muitas famílias aqui, crianças, tem um parquinho para criança Tem um também. parque enorme para crianças. Sim, então vale muito a pena, eu gostei bastante, um dos castelos bem bonitos, e tem a parte da ruína também, além de ter muita história, né, gente? O que a gente contou para vocês, assim, é uma pincelada da história. Claro que a gente foca nas fofocas. E lembrando, mais uma vez, não é permitido fotos nem filmagens dentro do castelo. Nós conseguimos fazer algumas imagens, mas foi o que deu. E principalmente na parte que tem a foto da família, né? A gente não vai fazer Porque como a família ainda mora ali. Tem muita coisa, objetos pessoais. Exatamente, então as funcionárias ficam ali sempre de olho. E além de ser uma ótima programação, um ótimo passeio aqui no
Cotswolds. Na região que a gente mais gosta. Porque vocês sempre ficam perguntando o que dá para fazer aqui no Cotswold. Então, tem um castelo maravilhoso para vocês virem aqui e visitar. Castelos, mansões, muita coisa. Como a gente sempre fala aqui nesse canal para vocês, a Inglaterra vai muito mais além de Londres. Sim. Recomenda, amiga? Eu recomendo esse lugar. E se você gosta desse tipo de vídeo, a gente vai deixar a nossa playlist de palácios, mansões, castelos para vocês darem uma olhada e até o próximo vídeo. Tchau! Oh ho, oh ho. My best friend got sent my own good fortune. You know you are my double flame whisper, my soulmate.